O vídeo começa com o Damon abordando essa garota em frente à sua Lamborghini. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome, mas a mulher já responde que vai chamar a polícia para ele e que ela não quer ser incomodada e sai andando sem dar nenhuma moral. Ele pergunta se ela não vai parar para falar com ele e ela responde que não e o ignora. Ele então caminha até a sua gloriosa Lamborghini. Mas quando a mulher vê que o cara tem uma Lamborghini, na mesma hora ela dá meia volta e vem falar com ele toda interessada. Ela então pede desculpas por ter falado tudo aquilo e fala que ela está um pouco mal-humorada hoje. Em seguida, ele se apresenta para ela e fala que se chama Damon. Ele então pergunta se ela vai chamar a polícia para ele. E ela responde que não, que ela está tendo um dia péssimo e pede desculpas novamente. Ele então fala que tudo bem e que não tem nenhum problema. Em seguida, ele fala que quer chamar ela para entrar no carro com ele, mas que está com medo dela chamar a polícia para ele e brinca com ela de forma humorada. Ela responde que quer entrar no carro dele porque está muito frio aqui fora. E que não vai ser mais rude com ele, porque ela não é desse jeito. Em seguida, ele fala que então ela pode entrar na sua Lamborghini. Ela não perde tempo e entra na máquina do Damon sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar, se ele vai mandar descer do carro ou se ele vai levar para sua casa. E me digam aí o que vocês acham. Já dentro do carro, o Damon pergunta por que ela está tendo um dia difícil. E ela responde que é porque o rapaz que ela estava, ele não está deixando ela feliz. E fala que ela é uma mulher que precisa que o homem cuide bem dela. Ele então pergunta se é para o homem abraçar ela e falar para ela que tudo vai ficar bem nas horas bem difíceis. Ela responde que não é nada disso e que ela precisa de um homem que compre tudo o que ela quer e não deixe ela ficar sem nada. Na sequência, o Damon fala que vai tirar uma foto dela para deixar de recordação e ela faz até pose. Mas na sequência, o Damon fala que vai mostrar para os amigos dele a garimpeira de ouro que ele conheceu e fala que ela é muito interesseira. E fala também que não quer mais nada com ela. Ele então desce do carro e dá meia volta e vai até a moça e fala para ela descer do carro porque ele não balança com garimpeira de ouro. E pede para ela descer do seu carro. Ela desce do carro achando ruim e fala um monte de coisas. Mas no fim ela vai embora e acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo Damon. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta qual o nome dela. Porém, a garota trata ele com várias negativas e fala que tem namorado. Ele então pergunta se o namorado dela é bom para ela, e a mulher responde que sim. London então fala que ele seria muito melhor para ela, mas a mulher sai andando e o ignora completamente. Porém, quando ela vê que o London tem um Corvette, na mesma hora ela volta e vem atrás dele interessada. London então pergunta por que ela voltou para falar com ele. E ela responde que foi muito rude e que ela não é assim, e que agora ela quer escutar o que ele tem a dizer. Mas London responde que ela disse que tem namorado. E ela então fala que o London disse que ela estaria melhor com ele. London fala que sim, mas fala que ela está de joguinhos com ele. E pergunta se ela está disposta mesmo em sair com ele para poder beber. A mulher responde prontamente que sim. London então fala que ela realmente é muito linda e que ele gostaria muito de sair com ela e deles passarem a tarde juntos. Porém, ele está pensando porque a atitude dela ali atrás foi muito negativa e que ela mudou de ideia muito rápido e que ele quer saber o porquê. Ela então responde que viu que ele é um cara legal e que também gostou muito do carro dele porque ela adora um carro esportivo.
Em seguida, o youtuber chama ela para entrar no carro com ele para eles conversarem mais à vontade lá dentro. Ela então entra sem pensar duas vezes e vamos ver o que o London vai fazer. Já dentro do carro, o London pergunta o que ela quer fazer e ela responde que ela quer ir para o shopping para comer frutos do mar e depois fazer compras. London então pergunta se ela vai pagar por tudo isso e ela responde que não, que seria ele que iria pagar para ela. Ele responde que não é assim que funciona e que ele ainda nem a conhece para sair pagando as coisas para ela. Nessa hora, o London abre o jogo e fala para ela que ele não vai pagar nada para ela e que ela é muito interesseira e que ela só quis sair com ele por causa do seu carro e sua condição financeira. Ela fala que não é interesseira e que apenas quer um cara que seja bem sucedido. O YouTube então fala que ele não quer mais sair com ela e que é melhor ela descer do carro. Ela pergunta se ele tem certeza disso porque ele estava afim dela. Ele então fala que ela disse certo, que ele estava afim dela, mas não está mais, e manda ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o Nate abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo, e ela responde que está melhor agora e está indo comer alguma coisa. Nate fala seu nome e se apresenta para ela. Ele então pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Trinity e está aqui visitando sua família que está na cidade. Em seguida, Nate fala que gostou muito da cor dos olhos dela. Ele então pergunta o que ela está querendo comer, e ela responde que não decidiu ainda e que vai dar uma olhada no restaurante. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não tem. Nate então pergunta se pode pegar o número dela, e ela fala que sim e passa seu telefone para ele. Na sequência, Nate chama ela para eles irem almoçarem juntos. A garota aceita o seu convite. Ele então fala que o carro dele está logo ali e chama ela para vir com ele. Os dois então vão na direção do carro de luxo do Nate e entram no carro. Dentro do carro, o Nate pergunta quanto tempo ela está na cidade. E ela responde que já tem 2 semanas. Em seguida, ele olha no telefone o Instagram dela e vê que ela tem fotos muito bonitas e que tem muitos seguidores. Mas nessa hora, chega um funcionário do Nate se passando por dono do carro e começa a brigar com ele, perguntando o que ele está fazendo com o carro dele. O rapaz fala que não deu autorização para ele pegar o seu carro. Nate então fala para ele ficar calmo, que ele já ia devolver o seu carro. A seguir, Nate pede para ela desculpas e fala que só queria impressioná-la, porque achou ela muito linda e queria ter uma chance com ela. Ele então pergunta se ela ainda quer almoçar com ele, que eles podem pegar um Uber. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema, e eles descem do carro. Na sequência, o rapaz vai embora, e Nate então fala que tem que dizer a verdade para ela, que aquele realmente é o seu carro e que aquele rapaz é o seu funcionário, e que eles estão fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito humilde com ele. Nate então mostra para ela a câmera que está gravando e elogia ela por ter passado no teste e ser uma boa mulher, e dá um abraço nela e termina o vídeo agradecendo ela. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome.
Ela pergunta por que isso interessa para ele. Joel responde que só está tentando conhecê-la. Ela então fala que se chama Cassie e pergunta o que eles querem. Joel pergunta se ela está tendo um dia ruim e ela responde que ela é assim mesmo. Joel fala que ela está parecendo ser uma coelhinha de neve e pergunta por que ela está sendo tão rude. A garota fala que não gosta de ser chamada assim. Joel pergunta se ela não gosta de homens negros. E ela fala que gosta sim, mas que isso não tem nada a ver e eles estão sendo chatos com ela. Joel e seu amigo perguntam se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Mas a garota fala que não, que eles já estão incomodando e que eles não têm nenhuma chance com ela. Joel então a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E não demora muito para a garota se arrepender e ir atrás deles pedindo desculpas por ter sido muito grossa com eles. Ela então pergunta se o carro é mesmo dele e não é alugado. Joel fala que não, que o carro é dele e o amigo dele tem um Corvette C8. Ela então fala que gosta mais da Lamborghini. Joel chama ela para conferir o carro com ele. Em seguida, Joel pergunta qual a nota que ela dá para eles de 0 a 10 deles terem uma chance com ela. E a garota responde que 9,5. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para ver como é uma Lamborghini por dentro. E ela não resiste e entra na sua Lamborghini. Dentro do carro, ela pergunta se eles não vão sair com ela. Joel fala que é para ela descer do carro e ela pergunta por quê. Joel fala que ele não sai com garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera e fala que está gravando para o YouTube e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não tá nem aí para o que eles estão fazendo. Em seguida, Joel e seu amigo entram na Lamborghini e se despedem da garimpeira de ouro. E ela leva tudo na esportiva e ainda dá um tchauzinho para eles. E não importa nem um pouco de ganhar o título de garimpeira de ouro. O vídeo começa com Kyle, que vai fazer o teste na interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a garota e fala que achou ela linda demais, mas a mulher sai andando e não dá chance nenhuma para ele. Então ele pede para ela esperar só alguns minutos para ele falar com ela. Ele pergunta como ela vai e ela responde que estava bem até ele vir falar com ela e sai andando novamente. Mas o YouTube é guerreiro e vai atrás dela de novo e pergunta por que ela está sendo tão mal educada com ele. Ela responde que é para ele se tocar, que ele não faz o tipo dela. Então ele fala que tudo bem e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. Então a mulher que o maltratava pede para ele esperar e agora muda totalmente a forma de falar com ele. E vem pedindo desculpas por ter sido rude com ele e fala que estava indo na casa de uma amiga ali do lado. O youtuber fala que não tem problema, que ele desculpa ela. A garota então fala que gostou muito do carro dele. Kyle não perde tempo e chama ela para entrar no carro com ele. A mulher já vai rapidamente entrando no carro, achando que vai se dar bem com seu príncipe encantado. Dentro do carro, ele elogia as unhas dela e fala que gostou muito, mas pergunta como ela faz para limpar a casa com essas unhas. Ela responde que normalmente que não atrapalham.
O YouTube então diz a ela que ele estava procurando um restaurante para ele almoçar e ia perguntar para ela se ela conhece algum aqui perto, mas que ela foi muito rude com ele e não deixou ele nem falar com ela. Em seguida, ele pergunta o que ela quer fazer. Ela responde que quer ir fazer compras no shopping e comprar roupas que ela está precisando. O YouTube pergunta se ela vai pagar pelas compras que ela fizer. Ela fala que não, que é ele que vai pagar para ela. Então, nessa hora, o YouTube fala que ela está passando vibrações para ele de garimpeira de ouro. Ela fala que não é nada disso. O YouTuber fala que é sim e que ela só quer o dinheiro dele e fala para ela descer do carro. Ela fala que ele é um idiota e fica brava com o YouTuber, mas no fim ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Kyle. O vídeo começa com o Naya abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela vai e fala seu nome e se apresenta para ela. Depois dela falar seu nome, o Naya fala para ela que é novo na cidade e está tentando fazer amizades e que ela parece ser uma boa amiga. Ela fala para ele que sim e dá as boas-vindas para ele na cidade. Em seguida, ele pergunta se ela é de Houston e ela fala para ele que não, mas que ela tem bastante tempo aqui na cidade. Em seguida, ele passa o telefone para ela para pegar o número dela e ela passa seu contato para ele de boa vontade. Ele então fala que ele é de Ohio e está na cidade de férias e que está tentando conhecer pessoas novas. Em seguida, ele fala que gosta muito de bons lugares, principalmente um bom restaurante. A mulher fala que também ama um bom restaurante e que tem um bom logo ali perto. Então eles conversam sobre o restaurante e a garota fala os principais pratos que lá servem. Na sequência, ele pergunta o que ela ia fazer agora e se ela tem algum tempo agora. Ela fala que está prestes a ir pegar a sua licença imobiliária. O YouTube pergunta para ela se ela tem namorado e ela responde que não, que ela está solteira. O Naya fica surpreso e pergunta se isso é sério mesmo porque ela é muito linda. E ela responde que sim. Na sequência, o Naya chama ela para entrar no seu carro, que está logo ali na frente e deixa a mulher muito impressionada quando vê a Lamborghini Urus de Naya. E eles entram no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ela pergunta com o que ele trabalha. Naya fala que faz de tudo um pouco e tem sua empresa, trabalha com o mercado financeiro e com criptomoedas, e que ganha muito dinheiro fazendo tudo isso. Ele fala para ela que esse é apenas um dos seus carros e que na sua casa ele também tem uma Ferrari e uma Lamborghini, e deixa a mulher ainda mais impressionada. Ele então fala que ela foi muito gentil com ele, diferente da maioria das mulheres que só tratam ele bem depois que vê o seu carro de luxo, e pergunta para ela por que ela foi tão legal com ele. Ela responde que gosta de tratar todos muito bem e que não despreza ninguém. Naya então fala que ela é uma pessoa genuína e que ela é espetacular, e elogia muito a mulher. Eles então combinam de ir no restaurante onde ela sugeriu, e o YouTuber convida ela para ir na sua casa logo depois. E ela topa e aceita o seu convite, e daqui pra frente não se sabe o que rolou. E não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Kai, que vai fazer o teste da interesseira com Corvette. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo. A mulher fala que ela está ocupada no telefone. Ele pergunta se pode falar com ela bem rapidinho. Ele então pergunta para ela para onde ela estava indo, e a mesma responde que estava indo para a galeria. Em seguida, ele fala que achou ela muito linda e pergunta se pode pegar o número dela.
mas a mulher responde que é melhor não. De tanto ele insistir, ele acaba conseguindo pegar o número dela. Em seguida, ele se despede e vai na direção do seu Corvette. E vamos ver se ela vai ser interesseira ou não. E na mesma hora, a mulher vê o carro de luxo dele e vai atrás dele perguntando se ele não quer mais conversar com ela. O YouTube fala que achou que ela não queria mais falar com ele. Ela responde que foi gentil com ele e até passou o seu número. E pergunta se ele tem algum dinheiro para dar para ela. O YouTube pergunta por que ela acha que ele deveria dar dinheiro para ela. A mesma responde que foi porque ela foi legal com ele e pergunta se não pode entrar no carro. O rapaz fala que não gostou do jeito que ela falou com ele. Mesmo tendo dado o número de telefone, ela foi muito rude com ele. Ele então fala que ele está atrasado para os seus negócios e que ele tem que ir embora para a sua empresa. A mulher pede para dar uma chance para ela para eles conversarem melhor. Ele então fala que vai dar a chance para ela e vai descer do carro para eles conversarem. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela está muito solteira. Ele então fala que ela é gata demais para estar solteira. Ela fala que não apareceu o pretendente certo igual a ele. O YouTuber fala para ela entrar no carro para eles conversarem lá dentro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele e foi rude demais. Ela fala que estava falando no telefone e que não o conhecia. Ele então fala que ela passou vibrações para ele de ser uma mulher muito indelicada e que ele ficou chateado com isso. Ele então fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e abre a porta do carro e pede para ela sair. A mulher acha ruim e pergunta se ele vai mesmo mandar ela descer do carro. O YouTuber fala que sim, que ele não quer mais sair com ela. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se ela tem namorado. Depois dela responder que ela está bem, ela fala que não tem namorado. Joel e seu amigo perguntam se ela gosta de homens da mesma altura do que ela. A garota responde, mais ou menos. Então Joel fica do lado dela e fala que ele é maior do que ela e que ele achou ela muito atraente e gosta de mulheres altas. A garota agradece o elogio. Em seguida, Joel pergunta se ela tem Instagram e ela fala que sim. Então Joel pergunta se pode pegar o Instagram dela. Ele passa o telefone para ela anotar o seu Instagram. Em seguida, Joel pergunta quantos anos ela tem e a garota responde que tem 21 anos. O YouTuber fala que ela ainda é bem novinha. O amigo de Joel pergunta se ela não gostaria de sair para beber com eles e ela responde que não gosta de bebidas. Ele então fala que eles podem sair para comer alguma coisa, porém ela responde que já tá ficando tarde e ela tem que ir embora para casa. Na sequência, Joel e seu amigo se apresentam para ela e perguntam de onde ela é, e ela responde que é de Michigan. Joel e seu amigo falam que são de Detroit e pergunta o que ela está fazendo aqui na cidade. Ela fala que já tem um ano que ela se mudou. Então Joel pede para pegar o número dela, porém ela não passa. Sendo assim, Joel caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê que ele tem uma Lamborghini, a mulher que já estava indo embora volta e vem falar com eles. E agora demonstra muito interesse em falar com eles. Na sequência, ele fala que quer dar uma... Na sequência, ela fala que quer dar uma voltinha no carro.
Joel então fala que primeiro ela tem que dizer qual dos dois ela gostou mais. E a garota acaba dizendo que foi o Joel. Em seguida, ele fala que tem que dizer algo pra ela. Então, ele explica que ele está tentando saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no seu teste, e mostra para ela a câmera que está gravando, e fala que ela foi legal com eles e demonstrou boa vontade de conversar com ele. Então Joel fala que ela não é uma garimpeira de ouro. Ela fica surpresa em saber que tudo estava sendo gravado. Joel então dá um recado para os seus seguidores tomarem cuidado com as garimpeiras. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Nate perguntando a essa morena como ela vai. Ele pergunta o nome dela, porém ela responde para ele por que ele quer saber o seu nome. E ele fala que quer conhecê-la melhor e pede uma chance com ela. E fala que pode fazer o dia dela ficar melhor. Porém, ela fala que não conhece. Ele fala que está aqui para conhecê-la e fala que se chama Nate. Ele pergunta se ela tem namorado ou algum homem. E se é por isso que ele não pode conhecê-la. Mas ela diz que não fala com estranhos. Ele pergunta se ela é da cidade e ela responde que sim. Nate então fala que ele chegou na cidade faz pouco tempo e que ele está procurando um bom lugar para comer e pergunta se ela não pode vir com ele, mas ela acaba rejeitando e fala que não. Sendo assim, o Nate se despede e caminha até o seu glorioso Audi R8 e assim a mágica acontece. A garota não resiste e vai atrás dele perguntando se o carro é dele e fala que gostou muito do carro. Nate então fala que, como ele havia dito, ele é novo na cidade e está procurando um bom restaurante e pergunta se ela tem planos para agora. E ela fala que não. Ele fala se ela não quer vir fazer companhia para ele. E ela topa e acaba aceitando o seu convite. E ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela está solteira. O YouTube pergunta para onde ela estava indo. Só que ela fala que isso não importa e que o que importa agora é que ela quer sair com ele. Sendo assim, o YouTube chama ela para entrar no carro e ela entra no Audi R8 achando que vai se dar bem com o YouTube. E vamos ver o que isso vai dar. E não esquece de deixar o gostei, ativar o sininho e inscrever no canal. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele e mudou de ideia de uma hora para outra e veio atrás dele. Ele pergunta se foi por causa do carro. Ela fala que não, que ela estava vendo que estava sendo rude com ele. O youtuber fala que está óbvio que ela só veio falar com ele depois que viu seu carro. Ele então fala que não quer mais sair com ela, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não é garimpeira e fala para ele que ela só tem altos padrões. O YouTube pede para ela descer do carro e continuar sua caminhada. E assim, ela acaba sendo rejeitada e o YouTube a deseja um bom dia. O vídeo começa com London, que vai testar essa garota com seu Corvette. Ele pergunta como que ela vai, só que ela não responde e sai andando. Ele então pergunta qual o seu nome e fala que se chama London, mas a garota não demonstra nenhuma vontade de falar com ele. Ela fala que tem que ir embora e não tem tempo para falar com ele. London então fala que achou ela muito linda e gostou muito da vibe dela. E ela acaba falando que se chama Britney. Ele fala que eles poderiam sair para tomar uma bebida, mas a garota já rejeita logo de cara. London então pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, e ela responde que sim.
London então se despede e vai em direção ao seu Corvette. E na hora que a garota vê a máquina do cara, ela fica totalmente desnorteada e vai atrás dele perguntando se o carro é dele e demonstra total interesse em falar com o London. Então, London fala que tem as chaves do carro e que o carro é dele. Porém, ele pergunta por que ela mudou de ideia e veio falar com ele. E ela pergunta se não pode mudar de ideia. London fala que sim, mas ele fala que ela mudou em fração de segundos e que ele estava tentando falar com ela e ela não estava nem aí para ele. Então, ela diz que gostou do carro e gostaria de dar uma volta. London pergunta se ela tem planos para agora e ela fala que não, que eles podem sair para beber alguma coisa. Ele então pergunta se ela conhece um bom lugar para eles irem beber juntos. Ela fala que conhece um lugar bem sofisticado e que lá é muito top. Então ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela fica achando que vai se dar bem com o youtuber. Mas vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, London dá uma voltinha com ela no carro e quando tudo parece ir bem, ele começa a questionar por que ela mudou de ideia e voltou para falar com ele. Ele pergunta se foi por causa do carro. Ela fala que sim, que gostou do carro e queria dar uma chance para ele. London então fala que não vai sair para beber com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do seu carro. A garota fica rindo e fala que não acredita no que ele está dizendo. Ela fala que ele queria sair com ela e por que ele mudou agora. London fala que ele mudou de ideia e não quer mais nada com ela e pede para ela descer do carro e mostra para ela a câmera que está gravando para o YouTube e a deseja um bom dia. Ela desce, sai reclamando dele e acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele elogia ela e fala que ela está linda demais. A garota agradece o elogio. Ele pergunta qual o seu nome e depois dela dizer o seu nome, ele fala que se chama Naya e tenta se apresentar, porém ela sai andando e nem dá bola para ele. Em seguida, ele aceita o fora e caminha até o Corvette, e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro e vem perguntando se o Corvette é dele. Naya confirma que sim e fala que ela disse que tinha um lugar para ir porque estava ocupada. Então ela fala que tem um lugar para ir, mas é com ele. O YouTube começa a questionar que ela não queria conversar com ele e agora está dando atenção. Ela fala que estava com pressa, mas agora mudou de ideia. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que gostaria de dirigir. Naya fala que vai deixá-la dirigir. Em seguida, o YouTube pergunta se ela quer conversar dentro do carro, que lá é mais confortável. E é claro, ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. E é claro, ela não perde tempo e entra no Corvette achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Na sequência, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que não, que só disse que tinha namorado porque estava com pressa. O YouTube pergunta se ela não mudou de ideia por causa do carro. Ela fala que não, que gostou dele também. O YouTube vai e finge que acredita nela. Depois de alguns minutos de conversa, ele pede para ela descer do carro para eles conversarem lá fora. E assim que ela desce, ele pede para ela vir do outro lado. Ele fala que está pensando se vai sair com ela porque ela foi rude com ele no início. Ela pede desculpas e tenta convencê-la a deixá-la entrar no carro. Então, ele chama ela e fala para ela entrar no carro. Quando ela tenta abrir a porta, não consegue. Então, ele acelera o Corvette e fala tchau tchau, garimpeira de ouro.
vídeo começa com Noah abordando essa linda morena que passava ao lado dele. Ele pergunta de onde ela está vindo e ela responde que está vindo num clube. Então ele pede para ela dar uma voltinha. Em seguida ele pergunta se ela tem namorado ou se ela tem algum compromisso. E ela responde que não, que está solteira. Então ele pergunta se pode pegar o número dela para eles conversarem depois e marcarem alguma coisa. A garota, muito simpática, responde que sim. Em seguida ele pergunta de onde ela é. A garota responde que é da Nigéria. O youtuber fala que ela é muito linda e fala que está tentando chamá-la para jantar em um restaurante. Ela pergunta se ele está falando para agora. O youtuber fala que a noite é uma criança e chama ela para vir com ele. A garota topa e aceita o convite. Então, chegando no carro dele, o youtuber fala que quer tirar uma foto dela em frente ao carro para eles registrarem o momento. Então ele tira a foto e fala que ficou perfeita. Em seguida, ele fala que vai abrir a porta para ela entrar, que ele é um cavaleiro. A garota entra no carro com o youtuber. Dentro do carro, o youtuber pergunta qual restaurante ela gostaria de comer e ela cita alguns restaurantes ali perto. O youtuber pergunta o que ela gosta de comer e ela responde que gosta de frutos do mar. Em seguida, ele fala que tem que dizer a verdade. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com seu carro de luxo. Ele fala pra ela que o vestido dela tá muito lindo e se apresenta pra ela e pergunta qual o seu nome. Ela então agradece e fala que se chama Vivi. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e pergunta se ela conhece bons lugares aqui na cidade. Ela então responde que também acabou de mudar para a cidade e fala que também está adorando. Ele então fala que adorou a roupa dela e pergunta para onde ela estava indo. Ela responde que estava indo para a piscina. Ele então pergunta se ela está indo assim, toda arrumada para a piscina. E ela responde que sim. Ele então pergunta se ela tem namorado. E ela fala que não, que ela está solteira. O youtuber pede para ela passar o telefone para ele e ela passa o seu contato. Ele então fala que é difícil de acreditar porque ela é tão linda e ainda está solteira. Ela responde que ela ainda está focada nela mesma por enquanto. Nate então pede para ela focar nos dois agora e pergunta se ela já comeu alguma coisa. Ela responde que não, que ela ainda não almoçou. Ele então fala que conhece um lugar aqui e pergunta se ela não quer vir com ele para se conhecerem melhor. E ela responde que tudo bem. Ele então chama ela para entrar no seu carro que está logo ali. E ela concorda e entra no carro dele e fala que é muito bom o carro. E pelo visto, a garota não está sendo interesseira. Dentro do carro, eles conversam sobre relacionamento e o que os dois têm em comum. Nate fala que eles podem conhecer a cidade juntos e se conectar melhor. Ela então fala que seria bom porque ela não conhece muito a cidade, mas em seguida chega um dos funcionários do Nate disfarçado falando que é dono do carro. E começa a brigar com o Nate perguntando por que ele está usando o carro dele e manda ele descer do carro. O youtuber então fala para ele não ser tão rude assim e explica que só pegou o carro dele emprestado há algumas horas e que já ia devolver. Ele pede desculpas para a garota e fala que lamenta por tudo isso que está acontecendo. O funcionário do Nate dá em cima da garota e chama ela para vir dar uma volta com ele em seu carro de luxo, mas a garota diz que não.
Em seguida, o Nate explica para ela que aquele rapaz era seu funcionário e que o carro realmente é dele. E explica que ele está fazendo um experimento social para saber se ela ia ser interesseira ou não, porque a maioria das garotas que se interessam por ele somente por causa do carro. E fala que ela passou no teste e mostra para ela a câmera que está gravando. A mulher fica muito surpresa. Nate então elogia ela e fala que ela é uma mulher muito genuína e dá um abraço nela e fala que ela é demais. E se despede dela terminando o vídeo. E me digam aí o que vocês acharam dessa pegadinha. O vídeo começa com o Damon abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e pergunta se ela não viu um cachorrinho por aí. E fala que é um cachorrinho bem pequeno e antes da mulher responder, ele pergunta também qual é o nome dela. A mulher já dá um fora nele dizendo que ela é casada. O YouTube então pergunta se ela é fiel ao seu casamento. E ela responde que claro que sim. Ele então fala que só está tentando ser simpático e conversar com ela, e pede para pegar o número dela, mas ela responde que ele é muito velho para ela e fala para ele ir embora. Ele então pergunta quantos anos ela tem, e ela responde que não é da conta dele, e pede para ele cair fora. O YouTube pergunta por que ela está sendo tão mal com ele, e ela fala para ele se tocar que ele não tem nenhuma chance. Ele então caminha até o seu carro de luxo. A mulher, quando vê, fica doida e vem na mesma hora perguntando para ele se o carro é dele. Em seguida, ela se apresenta para ele e pergunta o nome dele. O YouTuber fala para ela que ele não envolve com mulher casada. Ela então responde para ele que ela está solteira e que não tem nenhum compromisso. Ele então questiona porque ela disse que estava casada e ela fala que só estava brincando com ele. Em seguida, ele pede para ela dar uma voltinha para mostrar a sua beleza e a mulher faz tudo do jeito que ele pediu. Eles conversam sobre relacionamento e o Damon pergunta para ela o que ela vai fazer agora. E ela responde que nada demais. Ele pergunta se ela já andou num carro desse alguma vez e ela responde que não. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. E vamos ver o que isso vai dar. Se ele vai mandar descer do carro ou vai levar ela para casa. Dentro do carro, ele fala que não estava procurando nenhum cachorro e que somente viu ela de longe e queria puxar papo com ela. E fala que achou ela muito linda e ela agradece o elogio. Em seguida, ele pergunta se ela é mesmo casada porque ele não quer arrumar problema. Ela fala que está quase terminando, mas que isso não é nenhum problema. Damon então pergunta o que ela gosta de fazer. E ela responde que se ele quiser ter um relacionamento com ela, ele vai ter que gastar mais de $500 com ela por dia, para ir em restaurantes chiques, fazer o cabelo, unhas e etc. Em seguida, ele fala que ela é muito interesseira e que ela só quer ficar com ele por causa do dinheiro. Ele então fala que não vai rolar nada deles continuarem se conhecendo e pede para ela descer do carro. Ela fala que não é interesseira e só achou o carro dele muito bom. O YouTuber fala que ela já ficou muito tempo em seu carro e pede para ela descer. Ela desce do carro achando ruim, mas acabou se dando mal. O vídeo começa com Nate abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo, e ela responde que está melhor agora e está indo comer alguma coisa. Nate fala seu nome e se apresenta para ela. Ele então pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Trinity e está aqui visitando a sua família que está na cidade. Em seguida, Nate fala que gostou muito da cor dos olhos dela. Ele então pergunta o que ela está querendo comer, e ela responde que não decidiu ainda e que vai dar uma olhada no restaurante. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não tem. Nate então pergunta se pode pegar o número dela, e ela fala que sim e passa seu telefone para ele.
Na sequência, Nate chama ela para eles irem almoçarem juntos. A garota aceita o seu convite. Ele então fala que o carro dele está logo ali e chama ela para vir com ele. Os dois então vão na direção do carro de luxo do Nate e entram no carro. Dentro do carro, o Nate pergunta quanto tempo ela está na cidade. E ela responde que já tem 2 semanas. Em seguida, ele olha no telefone, o Instagram dela, e vê que ela tem fotos muito bonitas e que tem muitos seguidores. Mas nessa hora, chega um funcionário do Nate se passando por dono do carro e começa a brigar com ele, perguntando o que ele está fazendo com o carro dele. O rapaz fala que não deu autorização para ele pegar o seu carro. Nate então fala para ele ficar calmo, que ele já ia devolver o seu carro. A seguir, Nate pede para ela desculpas e fala que só queria impressioná-la, porque achou ela muito linda e queria ter uma chance com ela. Ele então pergunta se ela ainda quer almoçar com ele, que eles podem pegar um Uber. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema, e eles descem do carro. Na sequência, o rapaz vai embora, e Nate então fala que tem que dizer a verdade para ela, que aquele realmente é o seu carro e que aquele rapaz é o seu funcionário, e que eles estão fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito humilde com ele. Nate então mostra para ela a câmera que está gravando e elogia ela por ter passado no teste e ser uma boa mulher, e dá um abraço nela e termina o vídeo agradecendo ela. O vídeo começa com o youtuber Sub abordando essa garota. Ele pede desculpas e fala que gostaria de conhecê-la, mas a garota responde que ele é muito feio e não tem chance com ela, e ela tem namorado e para ele ficar longe dela. O youtuber pergunta por que ela está sendo tão rude assim com ele, porque ele não fez nada para ela e só queria conhecê-la melhor. Ele então fala que a abordagem dele foi muito ruim e pede desculpas e tenta pegar na mão dela. Mas a mulher o ignora e fala que ele é nojento e é para ele ficar longe dela. Em seguida, ela humilha ele e fala que ele parece um mendigo com essas roupas e fala que não quer mais ver ele na sua frente. O YouTube fala que ela exagerou com ele e fala que está indo embora e caminha em direção ao seu Corvette azul. Na mesma hora, a mulher aparenta mudar de ideia e vai atrás dele dizendo: "Ai meu Deus, esse carro é seu?" O YouTube responde que sim e fala que é seu carro novo. Ela pede desculpas por ter sido rude com ele e fala que não sabia que ele tinha tanto dinheiro. Em seguida, Sub fala com ela que ela fica muito linda do lado do seu Corvette e pergunta se pode tirar algumas fotos com ela. Ela fala que sim e faz a maior pose para tirar as fotos. O rapaz fala que ela é muito linda e elogia ainda mais a garota. A garota começa a dar em cima dele e fica desesperada, querendo que ele leve ela para sair e para fazer compras no shopping. O youtuber fala para eles irem devagar, porque eles ainda estão se conhecendo. Ela fala que não quer perder o seu tempo e quer sair com ele agora. O apresentador do canal pergunta se ela quer vir conhecer a sua casa. A garota fala que vai com ele para qualquer lugar que ele quiser e os dois entram no Corvette. Mas em seguida ele desce do carro e pede para ela descer também, mas a garota fala que não quer sair do carro e quer ir para a casa dele agora. Porém, o youtuber fala que precisa dizer uma coisa para ela e pede para ela descer do carro para conversarem. Então ele fala que pensou melhor e que não vai mais sair com ela. A garota começa a questionar e pergunta se ele não achou ela bonita. Ele responde para ela que achou ela muito linda,
Porém, o problema é que ela demonstrou ser muito rude com ele e também demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais perder o seu tempo com ela. Ela até tenta convencê-lo a dar uma chance para ela, mas ele responde que não sai com garimpeira de ouro e sai acelerando o seu Corvette e ela acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Joel tentando chavecar essa garota com sua Lamborghini. Ele pergunta se pode fazer companhia para ela, porém ela responde que não, que ela está bem sozinha. Joel então pergunta se ela está tendo um dia ruim. Ela fala que não, que só não queria conversar com ele e pergunta por que ele está insistindo. O youtuber Joel fala que ele gostou da aparência dela e que chamou sua atenção. Joel diz a ela que viu ela sozinha ali e que gosta de dar atenção para pessoas sozinhas e que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. Joel pergunta de onde ela é. A garota responde para ele que ela é da Flórida. Joel continua dando investidas na garota e pergunta se ela tem namorado. A mulher fica pensativa e diz a ele que é complicado, mas depois acaba dizendo que ela está sozinha no momento. O YouTube pergunta por quê, e ela fala para ele que não quer um homem agora em cima dela, tirando sua liberdade. Joel tenta pegar o número dela, mas ela diz para ele que ele não tem chance com ela. Ele fala que não vai mais incomodar e segue em direção à sua McLaren. Ao perceber que o indivíduo está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. Joel fala que sim e pergunta se ela viu uma McLaren alguma vez. Ela fala que não, que é a primeira vez e pergunta com quem que ele trabalha para conseguir comprar um carro como esse. Joel responde que ele trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ele tem uma vida espetacular. Ela pergunta se pode pegar o número de Joel ou sua rede social. Joel responde que está confuso porque ela não queria passar seu número. Ela fala para ele que não gosta de falar com estranhos e que na maioria das vezes eles são tudo vagabundos, mas que Joel não é assim. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para conferir como é a McLaren por dentro e deixa a garota ainda mais impressionada. A seguir, Joel pergunta se ela quis dizer que ela gosta de homens que têm dinheiro. Ela fala, de certa forma, que sim, porque ela não sai com qualquer pessoa. Porém, nessa hora, o youtuber fala que não vai mais sair com ela porque ela o rejeitou no começo. Ela insiste em sair com ele e pede desculpas, mas Joel mostra para ela a câmera que está filmando e fala que ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. E fala que dessa vez ela perdeu sua chance porque ele não sai com garimpeira de ouro e arranca a sua gloriosa McLaren e a mulher acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Kai abordando essa linda morena. Ele elogia a beleza dela e fala que ela parece uma princesa e pergunta qual o nome dela. Ela fica assustada e fala que não conversa com estranhos. Ele então pergunta se ele não pode saber o nome dela e ela fala que é melhor não. Ele então pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, mas que também não está procurando. Ele fala que achou ela muito linda e só queria conversar com ela, mas ela o rejeita e manda ele ir embora e se tocar. O YouTube então caminha em direção ao seu Corvette, porém quando a mulher vê que o cara está numa super nave, na mesma hora a mágica acontece e ela vem atrás dele toda interessada em falar com ele e pede desculpas por ter agido daquele jeito com ele. Ela fala que não gosta muito de falar com estranhos porque hoje as coisas estão muito complicadas. Kylie então fala que tudo bem e que ele já entendeu que ele não faz o tipo dela. Ela responde que não é nada disso e que ela só ficou um pouco com medo. Ele então pergunta se ele tem alguma chance com ela. A mulher fala que eles podem sair para se conhecer melhor.
Ele então fala que antes deles saírem, ele precisa saber se tem chance com ela, porque ele não quer perder o seu tempo se não tiver uma chance. A mulher fala pra ele que ele é um cara atraente e que tem chance com certeza. Ele então pergunta de onde ela é e pra onde ela estava indo, e ela responde que ela é de Ohio e que estava indo para sua casa. Ele então pergunta aonde fica a casa dela, e ela responde que mora bem ali perto. Ele então fala que eles poderiam sair para tomar uma bebida ou fazer alguma coisa. Ela concorda com ele e ele então fala que gostou muito da beleza dela e que ela tem algo que chamou sua atenção. Ele então fala que eles podem sair para beber e depois ir para a casa dele para ficarem juntos e se conhecerem melhor. A garota fala que para ela está tudo bem. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro. E como já é esperado, ela entra no carro sem pensar duas vezes. Dentro do carro, ele pergunta se ele tiver um relacionamento com ela, o que ela teria para oferecer para ele. E ela responde que ela vai dar o carinho que ele merece. Ele então fala que só isso não é o suficiente e que ela teria que trabalhar duro para eles conquistarem as coisas juntos. Mas ela fala que não e acha ruim, que ele tem muito dinheiro e que ele pode trabalhar sozinho. Ele então fala que ela pode descer do carro porque ela é muito interesseira e ele não está afim mais dela. Ela começa a implorar para ficar no carro e pede mais uma chance para ele. E fala que tudo o que ele quiser ela pode fazer agora. Ele responde que ela não é quem ele imaginou que ela fosse. E que não sai com garimpeira de ouro. E manda ela ir embora. E no fim ela acabou sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com o Nair fazendo o teste da interesseira com seu Corvette. Ele pergunta como ela vai e para onde ela estava indo. Depois dela falar que ela está bem, ele elogia ela falando que gostou muito do estilo dela e pergunta se pode falar com ela bem rapidinho. Mas ela responde para ele que não, que ela tem namorado e que ela é fiel ao seu companheiro e que também está muito ocupada agora e não pode falar. Ele insiste e acaba se apresentando para ela. Ele então pede para pegar o número dela, porém a mulher dá um fora nele e sai andando. Ele então vai na direção do seu glorioso Corvette e é nessa hora que a mágica acontece. A mulher vê a burrada que tá fazendo e volta na mesma hora, indo atrás do rapaz. Ele então pergunta o que ela quer e ela responde que queria saber o que ele queria com ela. Ele então fala que ele é novo na cidade e estava procurando um lugar para tomar um café e só queria uma pequena informação. Ela responde que isso ela pode ajudá-lo e que ela pode ir com ele para fazer companhia. Ele então responde que seria muito bom ter uma mulher linda igual ela para sua companhia. Ele então pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido e ela fala que não sabia que ele tinha um Corvette e que sempre quis andar em um carro como esse. Naya então fala que esse é apenas um dos seus brinquedinhos e pode mostrar para ela os seus outros carros de luxo. Ela fica admirada com a fala dele e fala que vai querer sim. Ele então fala que vai deixar ela escolher para onde eles vão e fala para ela ficar à vontade no seu carro. Ele então fala para ela entrar e ela entra sem pensar duas vezes e vamos ver se ele vai mandar ela descer do carro ou se ele vai levar ela para casa. Dentro do carro, ele pergunta qual o interesse dela em sair com ele, e ela fala que resolveu dar uma chance para ele. Ele então responde que no começo ela não queria nada com ele e depois mudou de ideia só por causa do seu carro. Ela tenta disfarçar e negar todos os fatos. Ele então fala que tá claro para ele que ela voltou só por causa do carro e por interesse. Ele diz para ela que ela foi muito interesseira e que é melhor ela descer do seu carro. Ele abre a porta para ela e manda ela descer, e ela desce achando ruim e xingando o youtuber.
mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o youtuber Joel, que aborda essa garota enquanto ela abastecia seu carro em um posto de gasolina. Ele inicia uma conversa perguntando qual o seu nome e ela diz a ele que se chama Adriana. Então ele se apresenta e Joel pergunta o que ela está fazendo em pleno Natal e pergunta se ela ganhou presentes. Ela diz a ele que está indo bem o seu Natal e que ela ganhou algumas roupas de presente. Em seguida, Joel pergunta à garota se ela tem um namorado. Ela diz a ele que tem namorado e que ela tem um compromisso. Joel pergunta quanto tempo eles estão juntos e ela diz a ele que já tem mais de um ano. E além disso, ela fala que ele é do exército. Então, Joel fala que namorados que são do exército não são bons companheiros porque eles ficam muito tempo longe. Mas que Joel está aqui e seria um bom partido para ela. Em seguida, Joel pede para pegar o número dela, porém ela fala que ela tem namorado e isso não é certo. Joel então pergunta se ela ama ele e ela fala que sim. Em seguida, nesse momento, chega um cara em um carro de luxo e começa a conversar com Joel e pergunta se a mulher é sua namorada. Joel fala que não, que ela tem um namorado. O cara fala que gostou dela e queria dar uma volta no carro com ela. A garota não pensa duas vezes e entra no carro com um desconhecido, mesmo tendo um namorado e tendo dito que o amava. Então, após ser rejeitado, Joel vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o cara que ela rejeitou tem um carro muito mais luxuoso e caro do que o que ela está agora, na mesma hora ela pede o cara para ela voltar a falar com Joel. Então a garota desce do carro e vai toda arrependida atrás de Joel pedindo desculpas e fala que gostou muito do carro dele e tenta se explicar para ele com uma desculpinha esfarrapada. Porém, Joel questiona dizendo que ela disse que tinha um namorado e entrou no carro do cara e deixou ele aqui sozinho. Ela fala que se ele der uma chance para ela, que ela pode se redimir com ele. Sendo assim, Joel desce do carro e começa a mostrar para ela sua máquina. Ela pergunta quanto ele pagou na Lamborghini. Joel fala que custou quase $400 mil e que a Lamborghini dele é toda personalizada. Em seguida, ela pede o telefone de Joel para anotar o seu número. Mas Joel questiona também que ela entrou no carro e deixou ele ali sozinho. Em seguida, ela pede o telefone de Joel para anotar o seu número, mas Joel a questiona, dizendo que ele não gostou dela ter entrado no carro e deixado ele ali sozinho. Ela fala que estava o testando e que se ele quiser ficar com ela, ele tem que lutar para ficar com ela. Nessa hora, Joel fala que ele não vai sair com ela porque ele precisa dizer a verdade para ela, que ela caiu num experimento social e que demonstrou ser uma gold digger. Ele mostra para ela a câmera e fala que está filmando para o seu canal no YouTube. Em seguida, Joel chama o outro integrante do canal e ele estaciona seu carro ao lado. Então Joel explica que ela é uma gold digger e ela caiu no teste da interesseira. E ela vai embora morrendo de vergonha. O vídeo começa com o Kyle, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher pedindo uma informação, mas ela não dá a mínima para ele e sai andando. Sendo assim, ele a deseja um bom dia e vai em direção ao seu carro de luxo. E ele entra na sua McLaren e espera alguns segundos até que a mágica aconteça. Ela então chega e pergunta o que ele estava precisando. E ele responde
responde que queria uma informação e que ele está muito perdido e que ele é novo na cidade e não conhece muita coisa e pergunta se ela poderia o ajudá-lo. E pergunta qual o seu nome. Ele se apresenta e ele pergunta por que ela voltou para falar com ele. Ela responde que mora ali perto e percebeu que ele estava perdido e voltou para ajudá-lo. Ela então pergunta qual é o mesmo nome desse carro. E ele responde que isso é uma McLaren e pergunta se ela já andou em uma antes. Ela então fala que não, que nunca andou. Depois de alguns minutos de conversa, ele convida ela para dar uma volta para ela mostrar a cidade. O YouTube então entra em seu carro e é agora que ele vai pegar essa interesseira de jeito. Lá dentro do carro, ele fala que está muito faminto e quer comer alguma coisa bem gostosa. E pergunta do que ela gosta. E ela responde que gosta de ir à praia e salões de narguilé. Kaylee fala que também gosta de narguilé e adora comer frutos do mar e lagosta. Papo vai, papo vem, e os dois entram no carro e ele pergunta aonde ela estava indo, que ela estava com tanta pressa. E ela responde que só estava indo para a casa de um amigo. Kylie então pergunta se é o seu namorado. E ela responde que não, que eles não têm nada a sério, que são somente amigos. Ele fala que ela é muito maluquinha e engraçada e não tem medo de se arriscar. Ela responde que não é e que ela quer conhecê-lo melhor e que achou ele muito atraente. O YouTube fala que definitivamente ela é mesmo muito maluquinha, porque ela mal o conhece e como ela pode dizer isso? Ela responde que não o conhece, mas quer conhecê-lo e que seu carro já diz tudo. Ele responde que não sabe como encarar isso, mas que ela é uma baita de uma garimpeira. Ele diz que mulheres como ela só sentem o gostinho de sentar no carro dele, mas desfrutam de nada. E ele abre a porta do carro e dá um tchauzinho para ela e manda ela encontrar com seu amigo que vai ser melhor para ela. E fala que ela é muito interesseira. E no fim ela acabou se dando mal.